Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 22º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas que não precisam de pauta para se divertir nem dar risadas. Essa nossa temporada se chama Quase Sem Pauta, abre a câmera, porque estamos no YouTube, mostrando como a vida mudou por algum motivo ou por alguma razão, alguma situação, como mudou a vida dos nossos convidados. Começamos com Michael Valer falando sobre vinho, Cíntia Moscovitch sobre literatura, João Batista Filho sobre YouTube, Cacáia Bestete sobre café, Carlos Simon sobre futebol, Dani Santa Rosa falou sobre corrida, Clarice Schwartzman sobre churrasco e, no último, Luciana Heck nos contou sobre como os aromas mudaram a vida dela, né, Porto? Tu nem deixou eu falar aquilo que eu sempre gosto de falar. Tu da sabe cabala, que eu sou... Não, a simbolismo. A cabala, eu acho que a gente vai ter que consultar uma especialista, porque a minha vã filosofia não alcança, mas eu poderia falar sobre o número 22 na numerologia, se tu quiser. Se eu achasse que tem alguma coisa de importante com o número 22. Eu li sobre isso, mas eu achei uma coisa tão, assim, foolish, que eu não vou falar sobre isso. Eu só quero dizer... Nada. Não, o mundo material e concreto, a construção do mundo, a melhora das suas condições, eu diria que é uma coisa assim, praticamente você, mulher fêmea, né? Usando piadas internas que pessoas que podem a gente não já entender. combinou de não usar, né? E aí tu abre o podcast. Vamos compartilhar falando, um chimarrão, né? então, né? Porque esse último episódio do Quase Sem Pauta, da temporada, né? A nossa temporada que vai se dividir durante 2 anos, então é o último episódio deste ano da nossa temporada, né? Nossa, que confusão que tu tá fazendo. Mas é que assim, é final do ano, não tem nada nisso. de último, não é o último nem nada. A única coisa, só resumo, então é Natal. Ah, não, vou começar a cantar Simone, então. Pode entrar Então a musiquinha da Simone agora, será que o YouTube vai nos derrubar? Vai. O YouTube vai nos derrubar. Tá, YouTube não nos derruba, então não cantarei a Simone, vocês terão o prazer de não me escutar cantando a música da Simone. A música da Simone. Eu acho que uma coisa que a gente podia pensar agora, considerando que tu deve estar aí na tua casa, com perdão da expressão, com a mão no peru, enquanto eu estarei em seguida na minha com a mão no bacalhau, é o que nos fez ter essa ideia de jirico de inventar esse negócio do Quase Sem Pauta, Lúcia Matos? A gente já não tem muita coisa para fazer? Já sei, tu tá imbuída do espírito natalino e quer fazer um balanço do teu ano de 2021, é isso? Não, eu só achei que assim era um bom, como diria meu pai, um bom introito para uma conversação. Bom, tu quer eu começo. 2021 Por favor. Começou com a vacina em janeiro, depois as pessoas acharam que estava tudo acabado, que estava tudo tranquilo, foram para a Praia do Rosa, se aglomeraram, e aí o resto do filme tu já sabe, né? Em maio ficamos todos trancados em casa com medo de pegar. Mas isso não tem nada a ver com o espírito natalino. Isso é uma matéria que tu deve ter editado ontem para sair na retrospectiva do final do ano, né? Mais ou menos isso. Eu acho que se a gente ficar pensando nessa coisa da retrospectiva do ano que fazemos sempre, a gente aprendeu tanta coisa fazendo Quase Sem Pauta nesse ano, né, Matos? Olha, para mim, eu vou te dizer um negócio. Foi um ano difícil, né? Para todos e certamente para muitas famílias muito mais difícil do que para mim, porque teve um monte de gente que teve problemas gravíssimos com a pandemia, né? Pessoas que perderam parentes e perderam empregos, foi um ano bem difícil, assim. Mas para mim, 2021 trouxe uma coisa muito boa, que foi Quase Sem Pauta, que enfim, depois de 30 anos, a gente conseguiu fazer um negócio, não foi um bar, nem uma livraria, nem uma floricultura, foi um podcast. Tá, a gente fez um negócio, mas a gente não ganhou dinheiro, né? Aliás, a gente só está gastando, né? Mas esse é o nosso projeto para o ano que vem. É projeto 2022, é ganhar dinheiro? Não, 2021 a gente fez, fez. Porque tem uma amiga minha que tem uma tese de que tem que fazer, né? Claro, tem que fazer. Então fizemos. Eu acho que a gente podia abrir 2 vagas, então, na nossa holding Quase Sem Pauta. A primeira vaga é para um contato comercial que não cobre, porque a gente não tem dinheiro para pagar. Então, se ele trouxer
patrocinadores e clientes, a gente paga ele, mas se ele não trouxer nada, a gente, sei lá, compartilha uma taça de vinho, né? E a segunda vaga que a gente tem é para possíveis e prováveis patrocinadores e apoiadores, porque nós somos legais. Nós usamos óculos, tomamos chimarrão, nos vestimos, ouvimos música, tomamos vinho. Veja bem quantas oportunidades de negócio, né, Lúcia Matos? A gente fez um projeto legal, nos qualificamos, né? Fizemos cursos de podcast, de extensão, aprendemos a editar, a gravar, qualificamos, né? Melhoramos nossos equipamentos. E eu acho que a gente aprendeu muito nós mesmas e com pessoas que nos ajudaram muito esse ano também em relação a isso, né? Eu estava pensando que, na verdade, foram 2 tipos de ajuda. A ajuda prática desses que colaboraram para o podcast existir e crescer, como, por exemplo, o professor Tércio Sacol, né, que nos deu as aulas, como o Fábio Codevilla, que nos ajuda muito nessa questão aí das vinhetas e da questão do som, como o Roger Perotto, que está nos devendo um site, mas está louco fazendo muitas coisas, e disse que 2022 vai nos entregar e nós vamos puxar a orelha dele. Mas a gente também aprendeu muito, eu acho, com todas as pessoas que a gente entrevistou e ainda vai entrevistar, né? Porque já está fazendo algumas pré-produções por aí. Eu acho que de cada um deles a gente pode tirar uma breve lição, né? E eu estou sendo filosófica, mas ok, eu acho que faz parte. Por exemplo, eu vou dar um depoimento de algo que eu acho legal para dar tempo de tu pensar no que tu pensa, no que tu acha aí. A Cíntia Moscovitch, né? Foi, eu acho que a segunda pessoa que a gente entrevistou, né, nessa temporada, já no YouTube. A Cíntia, para mim, ela, além da conversa ser ótima, como sempre rende uma conversa com a Cíntia, sempre muito divertida, eu acho que a Cíntia nos deu uma lição de como as pessoas também podem se reinventar em alguns momentos da vida, né? Nós duas aqui que já estamos na idade da caninha 51, a gente sabe, né, que a Cíntia tem o quê? 10 anos mais que a gente. E a Cíntia passou a dar aula durante a pandemia em casa, né? As oficinas de literatura que ela fazia na casa dela, né, tranquilamente, presencial, com, sei lá, 8 ou 10 pessoas, ela passou a dar para 30. E para pessoas que estão na Bahia, em Minas, em Pernambuco e ali no Moinhos de Vento, perto da casa dela. Então, eu acho que esse tipo de coisa para a gente também funcionou. A gente aprendeu muito vendo, né, as outras pessoas fazerem isso e pessoas que, de uma certa maneira, têm uma relação conosco, né? E eu acho assim que, por exemplo, com o JB, João Batista Filho, daquele papo que a gente bateu com ele, eu aprendi que a gente não pode ter medo do novo, assim, né? Porque ele apostou no YouTube, que era uma coisa muito nova na época. E, de certa maneira, os podcasts no Brasil são coisas novas, né? Também gostei muito do papo com a Lu Reck, né, da Santo Aroma. Eu acho que ela deu vários exemplos, assim, dos nãos que qualquer empreendedor recebe, né? E que não dá para desistir, né, Porto? Então, eu acho que se a gente fosse fazer um balanço, assim, 2021, eu acho que a grande coisa que me trouxe foi o podcast, foi o Quase Sem Pauta, da gente trabalhar juntas, da gente criar uma coisa realmente do zero que a gente criou, de estar dando certo e da gente ter perspectivas para 2022. Então, 2022, o Quase Sem Pauta vai se tornar um negócio, né? É verdade. E a gente vai fazer podcasts para outras pessoas que queiram divulgar os seus negócios, né? A sua empresa. Já temos dois alinhados, né? Já. Mas uma coisa agora que você falou, 2022 vai virar um negócio. Presta atenção, tá aí a nossa numerologia. Episódio 22, estamos falando muito em 2022. Tinha que aparecer em algum momento, hein? Sinais. Mas teve uma frase que a Lu Reck usou com muita propriedade. Acho que essa frase não é uma frase dela, é uma frase conhecida, mas eu acho que ela cabe muito para a gente e para muitas pessoas que estão ouvindo isso, que é aquela que diz que o empresário tem uma empresa e o empreendedor tem um sonho, né? Essa frase é muito significativa, né? Talvez, para mim, hoje, ela ainda seja um pouco mais significativa do que para ti, porque eu já estou nesse sonho acordada há 18 anos, especificamente com a Nave, que é a minha empresa,
Mas agora tu tá passando a ter um pouco isso também, né? Como uma empresária, efetivamente, do mundo do podcast que tá sonhando alguma coisa. Tu tá me contando o que tu quer que aconteça o ano que vem, né? Eu tive um encontro com o pessoal que trabalha comigo aqui na nave agora no final do ano, me falando um pouco sobre os resultados desse ano e o que a gente espera para o ano que vem, que não foi o que eu gostaria. Eu gostaria de ter dito coisas um pouco mais otimistas, mas eu não disse, porque os resultados não estão se mostrando assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante tu compartilhar essas coisas para que todo mundo entenda onde tu estás, né? E isso faz com que todo mundo, né? Agora vai uma expressão meio piegas, né? Mas sonhe junto ou não, que é o que é necessário para a gente poder crescer. Nossa, Devaneei, né? É tribom eu me devanear. arrepiei agora Ah, do teu viu? comentário. Daqui a 18 anos tu vai fazer isso também, falando do nosso podcast. Nossa, este é um período de devaneios, né? É o Sempre. espírito natalino. O que é o espírito natalino para ti, hein? É um shopping lotado com musiquinha, engarrafamento e buzina no estacionamento, pode ser? Ai, não, para mim não. Tu sabe o que eu vou te dizer Para uma mim coisa. é a árvore de Natal, é montar a árvore com as crianças. Eu te confesso que esse ano não foi assim, aquela coisa bonita do comercial de Doriana, porque as crianças não queriam montar a árvore comigo e eu estava correndo e também não estava com muita paciência, entendeu? Foi um ano esquisito, né? Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, né? Cá entre nós, né, Lúcia Matos? É que eu conheço as tuas crianças e tu não tem mais crianças, né? Tu tem uma semi-criança, porque o Antônio é um homem velho já, né? Mais alto que o teu marido. Então, assim, ele não é mais uma criança faz tempo. Então, eu acho que talvez tu também sinta um pouco isso. Eu não posso dizer com propriedade porque não tenho filhos, não sei. Mas talvez tu sinta um pouco essa distância do espírito natalino porque eles estão crescendo, né? Há 5 anos, há 6 ou há 10, tu botava um monte de presente embaixo da árvore e os guri queriam abrir antes. Agora eles estão meio nem aí, né? Imagino. Mas é engraçado, né? O meu filho mais velho, assim, o adolescente é uma fase do inferno, né? Todo mundo que está nos ouvindo sabe disso. Lembra, se você não tem filhos, lembre de você, porque eu me lembro de mim. Eu não tive essa fase do inferno, eu sempre fui uma pessoa muito correta. Não, tu era chata. Tu devia ser insuportável. Vou perguntar para a Mabel depois. Tá. Mas aí tem a fase do inferno e depois, assim que eles vão submergindo da fase do terror da adolescência, eles têm apego. E o Natal é uma época de apego. É uma época desse espírito, assim, de família. Não sei por que tem isso, mas eu tenho, assim, a minha família Olha, tem, eu vou te dizer que não essa é o fase... shopping, sabe? Não é presente, assim, é a história de tu reunir a família e assar um peru. Sabe o que para mim é o espírito natalino? Que agora eu também não presto muita atenção, porque eu confesso que eu não tenho mais esse hábito, mas eu tinha. Tu tá falando aí de quando éramos adolescentes, a gente via televisão e tinha aquelas propagandas que não interessa de quais marcas elas fossem, ou sejam, porque elas ainda existem, que tinham muito esse espírito natalino, né? A gente sabia no final do ano que ia ter a propaganda da marca A, B ou C e que as pessoas iam chorar. E daquele supermercado que a gente quer que nos patrocine também. Inclusive, né? Ele podia nos patrocinar, porque daí a gente pode até falar. Mas assim, o que acontecia? A gente esperava aquele comercial, que era feito por um diretor conhecido, no caso desse comercial, um gaúcho, né? E a gente ficava esperando aquilo ali, sabendo que a gente ia se emocionar. E eles também, eu acho que eles, publicitários, no caso, que criavam essa campanha, e eles, marca que criava essa campanha, eles também tinham essa expectativa que cada ano fosse melhor do que o outro, né? Que cada ano as pessoas se emocionassem mais. E nós também, por sermos da área da comunicação, ficávamos esperando para ver se eles conseguiriam fazer melhor, né? E ficava meio que uma briga, uma disputa. E sim, era muito legal esse tipo de competição, né? Que é uma competição que te faz crescer. É verdade. Bem pensado. Viu como eu tô devaneando hoje, Lúcia? Tá devaneando horrores. Estou impressionada. Tu tem que me acompanhar no devaneio. Daqui a pouco eu vou ampliar esse devaneio. Não, eu estou pensando que a nossa temporada quase sem pauta, abre a câmera, de coisas que mudaram a vida dos nossos convidados, né? E hoje nós não temos convidados, porque nós resolvemos falar de nós mesmas, ou com nós mesmas. Porque, na verdade,
o podcast está mudando a nossa vida, né? E a gente quer que mude muito mais, né? E se a gente pensar assim, tem coisas que, de uma certa maneira, mudaram a tua vida e a minha, que nos unem, são coisas que a gente gosta. No nosso caso, gastronomia e vinho, né? Quando tu tivesse que te mudar de cidade aí, por motivos de trabalho, do teu marido, que, né, que estava assumindo uma função nova, e tu foste junto, tu já contasse isso em outro episódio. A gastronomia para ti foi ao mesmo tempo que uma terapia, uma forma de passar o tempo e uma forma de tu crescer, de uma certa maneira, né? A gente acompanhou, a gente fez isso durante um tempo, tu fazia lá, eu fazia aqui no Rio Grande do Sul também. E agora, isso para mim, nos últimos 3 anos, virou o vinho, que também, de uma certa maneira, tá virando a minha vida, e eu tô vendo que na tua tá entrando, tanto que a gente, além desse projeto que temos, já temos um outro projeto de vinho aí em andamento, que 2022 deve estar nas taças, né, Lúcia Matos? Pois é. E é tão bom, né, quando a gente aprende alguma coisa assim, diferente, porque a gente vai, às vezes, levando a vida e achando. Acho que a nossa geração tem esse problema de achar que, eu fiz faculdade de jornalismo, tenho que ser jornalista e a minha vida inteira vai ser assim. Não é Tem assim. que morrer né? jornalista? Não, né? Não é assim. Né? Aquele ano eu aprendi a cozinhar e eu tinha 47 anos. Eu fui aprender a cozinhar, não sabia fazer nada. Com 50, fui fazer podcast e essa sensação de tu ter aprendido uma coisa diferente é muito boa. Eu sugiro para os nossos ouvintes do Quase Sem Pauta, sabe? Eu sei que apostar numa coisa nova uma e coisa aprender. nova, né? Eu sei que a gente vai chegar no momento desse podcast e tu vai dizer, não é agora, pô, tu não fala isso que tu tá antecipando e falta muito ainda pra Nós gente já estamos na metade, né? Mas eu trouxe uns livros pra gente falar e dar como dica no final. E um deles eu acho que exemplifica muito essa questão da mudança da vida. E eu acho que eu já citei isso em algum programa, se eu não me engano, o programa com o Michael Valero, Mike, nosso grande amigo aí também, que é um cara que é referência quando falamos em vinho brasileiro e vinho em geral. Mas tem um livro que eu trouxe aqui que eu queria dar uma dica, que é um livro escrito por uma jornalista, assim como nós, deixa eu botar aqui para vocês verem, que se chama Cork Dork, Loucos por Vinho. Esse vinho aqui, olha só. Esse livro aqui é um livro que conta, que documenta ou relata um pouco da mudança da vida da Bianca Bosker. Ela é uma pessoa como nós, jornalista, trabalhava, se não me engano, com TI, focada em TI, tecnologia da informação, a parte mais digital. E um dia, por motivos de trabalho, se eu não me engano, o marido dela foi num restaurante conhecer um sommelier, que ela não sabia o que fazia da vida, qual era a função de um sommelier, que começou a conversar com ela e apresentar, falar um pouco sobre vinho e sobre o vinho que ela estava tomando. Era um jantar de negócios. Ela disse que quando olhou a carta de vinho se assustou um pouco com o preço, mas estava convidada. E o sommelier começou a explicar um pouco para ela, contar um pouco daquilo, começou de uma certa forma, contagiar ela com aquela história. E esse livro aqui, que as pessoas até acham que é um livro muito grande, porque realmente ele tem 370 páginas quase, as pessoas têm um pouco de medo de pegar um livro assim. Mas é um livro que quem gosta de literatura e quem gosta de boas histórias, quem gosta de vinho, vai ler num tapa. Porque ele mostra... Ele é uma fotografia exata da mudança de vida de alguém, assim. E tu começa a ler, tu entende exatamente por que a pessoa mudou a vida. Eu acho que alguns exemplos como esses, né, dela e de outras pessoas que a gente tem por aí, são muito interessantes para a gente ter um pouco de ideia dessa sequência de coisas que pode acontecer quando efetivamente tu descobre aquilo que tu gosta, né, Lúcia? Eu adoro ler. Bom, a gente adora ler sobre comida, sobre bebida, e acho que isso é muito bacana, né? Quando realmente uma coisa muda. Sabe que eu tô lendo um livro? Deixa eu te mostrar. Não é um livro novo, ó. Bons livros, Lúcia Matos. Tu tem uma eu boa acho que biblioteca?
Eu acho que é de 2019. Nossa biblioteca. Bom, se o podcast Quase Sem Pauta não der certo, a gente pode abrir um sebo de livros de gastronomia. Não vai dar certo porque eu não vou querer vender nenhum, só lamento. Pois é, esse livro é do Senac de 2017, mas eu comprei agora e eu tô adorando. Primeiro porque tem receitas boas, assim, muito boas, receitas diferentes. E segundo, tem pato, eu adoro pato, né? Tu não gosta de pato, né? Eu tenho um cachorro chamado Pato, Lúcia Matos, então que é um amor, só lamento. Inclusive. Mas sabe o que eu gostei? Eu gosto muito da Patrícia Ferraz, que é jornalista, e tem um pouco a ver com isso aí, assim. Jornalista de gastronomia, o jornalista que escreve sobre esse mundo dos vinhos, tem histórias tão maravilhosas, né? Porque aqui entre nós, né? O jornalista tem a técnica, sabe escrever. E é diferente, assim. Eu gosto muito de crônicas de gastronomia, crônicas de vinho. Eu acho tão interessante, eu tô adorando esse livro, recomendo. Sabe que isso é uma coisa que a gente podia pensar um dia e fazer um programa, talvez ouvindo algumas pessoas que trabalham especificamente nessa área, sabe? Jornalistas que fazem cobertura de gastronomia e vinhos. Sim, tem uma lista interminável de pessoas para a gente conversar. Uma com uma história mais legal que a outra, né? Pessoas que moram no Brasil, que moram fora do Brasil, que cobrem determinado segmento. Porque a gente que é jornalista e trabalha na rua, né? Eu faz muito tempo que eu não trabalho com reportagem especificamente, mas quando trabalhava na rua, a gente sempre teve histórias boas de coisas que aconteciam quando a gente menos esperava. Porque tu sai da redação para fazer uma pauta que te dizem, vai lá em tal lugar falar com fulano, mas até a tua chegada lá e aqueles teus questionamentos, tudo pode se transformar, né? E o legal é quando se transforma, né, Lúcia? E é um olhar que a pessoa tem diferente, né? Assim, é a história do cronista, né? O Veríssimo, maravilhoso. Tem, assim, às vezes é assim, o cara escreve uma crônica inteira sobre um quiabo, né? Pô, aliás, falando em quiabo, né? Já que tu falou em quiabo, aquele programa que fizemos sobre gastronomia, que tinha o quiabo como um dos personagens principais, foi um dos programas de maior audiência na nossa primeira etapa do Quase Sem Pauta, que ainda não estava no YouTube, lembra? É verdade, é verdade. Foi muito bom. A gente devia fazer uma temporada com chefes. Com quiabo? Com quiabo, chefes, jornalistas. Eu acho que assim, a gente pode aproveitar esse nosso momento de devaneio, porque algumas pessoas talvez estejam achando que é uma chatice o que a gente está falando, mas não. A gente está aqui quase fazendo uma reunião de pauta, né, à distância, e pensando coisas que podem ser feitas. Então a gente tem aqui, como diria, né, citou o nosso amado Luiz Fernando Veríssimo, com quem nós duas tivemos o privilégio de conviver durante um bom tempo pela amizade com o grande Pedro, né, nosso colega da faculdade, um excelente músico e um baita amigo que nós duas temos o prazer de ter, mas o Veríssimo sempre conta que tem uma fã, lembra? Que é a Dora Avante, que é a leitora dele, Dora Avante. Então a gente podia aproveitar e parafrasear o Veríssimo, dizendo que a gente sabe que tem aqui uns 3 ou 4 que sempre fazem comentários aqui no nosso YouTube. Pô, por favor, comentem e nos digam o que vocês acham legal a gente dar sequência para 2022. Quem vocês querem que esteja conversando conosco? O que vocês querem ouvir? O que pode ser um tema que a gente traga que vocês vão curtir ver? Ou nos xingar, ou nos elogiar, pode também, né? Porque a gente está com 1000 ideias na cabeça. Graças a Deus, a gente tem várias ideias, né? Só não tem tempo para executar, né? Só não tem tempo para executar nem dinheiro, tá? Mas estamos trabalhando para isso. Não, então, o tempo a gente faz, o dinheiro ideias. A gente está aqui, ó, estamos nos vendendo, galera, estamos no ar aqui, se vocês quiserem, ó, tá sobrando espaço para uma garrafinha de vinho aqui, não, essa hora eu tô no chimarrão. Não, essa hora é uma erva. Olha, dependendo, podem nos prender, cuidado. Bom, falando em coisas que temos que fazer, a gente já está se encaminhando para o final, olha, já estamos aqui com 25 minutos, tá? Tu já falou de um livro de gastronomia, então aproveitando o teu livro de gastronomia, eu trouxe um livro de uma das pessoas que a gente entrevistou, que eu ia escolher o último, mas eu sei que ela está trabalhando no próximo livro e eu não quero dar spoiler, então eu vou mostrar aqui para vocês, que eu já mostrei, mas mostrarei novamente, o primeiro livro de Cíntia Moscovitch, né, um original meu, que está autografado, que eu não impresso para ninguém, porque as pessoas não devolvem, O Reino das Cebolas, que ela ganhou o prêmio Rádio França Internacional em 96 ou 7, já não lembro, Cíntia me corrija. É um belo livro, foi uma
estreia promissora de uma revelação que depois se mostrou uma excelente escritora que tem muito talento e vai ter muita coisa boa pela frente ainda da Cíntia pra gente ler, né, Lúcia? Muito boa. E a gente com certeza vai fazer várias temporadas aí com esses nossos novos amigos e velhos amigos, né? Eu tô lendo esse aqui, ó, tô adorando. Também um livro antigo que eu achei num balaio da Feira do Livro de Porto Alegre. Noites Gregas, Histórias, Mitos e Encantos do Mundo Antigo, do professor Cláudio Moreno. Lembra do professor Cláudio Moreno? Professor Cláudio Moreno. Muito bem. Como ele é bom, né? O professor Cláudio Moreno é um outro cara que eu acho que também revolucionou a vida, né? Apesar dele trabalhar com essa coisa da literatura, que a gente sabe das palavras, ele faz também trabalho ligado ao turismo, né? De viajar com pessoas por roteiros históricos e curiosos que tem a ver com essa questão aí da mitologia que ele é tão envolvido. Isso é muito interessante, né? Mas é muito interessante e a gente acha, não, nossa, vai ser uma coisa muito complicada, muito erudita, mas como todos os grandes e bons escritores, né, o professor Cláudio Moreno tem a picardia, a ironia, né, e não precisa escrever um texto rebuscado, né, claro, a pessoa que tem que ler tem que ter um pouco de conhecimento, assim, cultura geral para entender, mas eu separei um trecho aqui que eu queria ler, Porto, que eu acho que é muito interessante para os devaneios do final de ano. Posso ler? Um privilégio agora para a nossa audiência ouvir a voz maviosa de Lúcia Matos declamando Cláudio Moreno. Vamos lá. Eu não vou ler todo, tá? Mas é um trecho bem interessante de uma crônica que se chama Nós, as Formigas. Durante muito tempo, o homem pensou que era o centro do universo. Para os antigos que viviam nessa confortável ilusão, o firmamento estrelado cobria nosso mundo como um manto protetor, e o sol era um grande astro domesticado que vinha todos os dias nos banhar de vida e de luz. Em Roma, Plínio apenas lastima que nosso ouvido terreno não consiga captar a música que os planetas produzem ao se mover nas alturas. Daqui de baixo, diz ele, o mundo desliza em silêncio, tanto de noite quanto de dia. O avanço da ciência, contudo, veio abalar essa falsa sensação de importância. Primeiro foi Copérnico, a nos ensinar que o universo não tem centro e que a nossa Terra é apenas um entre os vários planetas que giram em torno do Sol, que é uma entre os 200 bilhões de outras estrelas da Via Láctea, que é uma entre os 100 bilhões de outras galáxias que cintilam no universo. Segundo Freud, esse foi o primeiro dos 3 grandes golpes que a ciência infligiu em nosso narcisismo. Se éramos em nada diante do cosmos, restava ao menos o consolo de ser os reis da criação, muito superiores aos demais seres vivos. Atribuímos a nós mesmos uma alma imortal, proclamamos nossa descendência divina e cavamos um abismo entre a nossa natureza e a deles. Coube, então, a Darwin desfazer essa ilusão. Biologicamente, somos como os outros animais, mais próximos de algumas espécies, mais distante de outras. Nada mais do que isso. Era o segundo abalo, mas não o derradeiro. Então, este veio com Freud, ao descobrir que não somos senhores nem mesmo em nossa própria casa, pois é o inconsciente e não a razão quem comanda grande parte da nossa vida mental. E aí vai indo. Pô, filosófico, bom, né? hein, Matos? Muito bom. Vamos para os devaneios do final de ano. Não, né? Eu te diria que sim. Ao ouvir isso, eu me senti uma formiga. Mas eu roubei uma expressão que tem aí no meio, que uma parte, né, com o perdão do xiste, eu diria, de final de ano, termina com qualquer assunto, né? Porque eu vou dizer que eu me lembro da expressão alma imortal. O que me traz o teu time? Não, pelo amor de Deus. Nós estamos falando da Grécia, do mundo antigo, de Copérnico. Alma imortal, vocês não se autodenominam imortais. Eu só quero saber o seguinte: como será o teu ano em 2022, que vai ser um ano de segunda? Existe ano de segunda e ano de primeira? Me conta a verdade. Vai ser um ano de A100, né? Não, não, eu quero saber a verdade. Assim como boi de primeira e boi de segunda. Existe ano de primeira e ano de segunda?
Eu quero dizer pra ti que eu já me curei, eu sofri, eu chorei, tu viu, né? Que eu chorei, eu sofri com o rebaixamento. Vamos cantar aquela música. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Eu não, tu no caso, né? Mas Mas vamos combinar que tu também não tá muito bem, né? A tua vida também tudo não bem. tá muito boa. A Alma Imortal tem outra coisa além disso que me faz lembrar, que é aquele livro do Rabino Newton Bonder, né? A Alma Imortal, né? Foi uma peça também, acho que é com a Clarice Nisquier, se eu não me engano. E aí a gente pode pensar que tá na hora de acabar, é isso? Tá na hora de acabar, mas tá na hora de acabar lembrando que a gente vai ter um programa muito legal daqui a pouco, falando sobre essa tradição, essa filosofia, quase essa cultura judaica, e a gente vai tentar entender um pouco mais do mundo a respeito disso, né? Com essa filosofia, falando sobre Cabala, o que tu acha? É uma boa pauta, não? Temos grandes projetos para 2022. Esse episódio 22 aí, imbuídas do espírito natalino, a gente resolveu quebrar regras e a gente falar de nós mesmas e de como o podcast mudou a nossa vida. Mas daqui a 15 dias a gente segue com essa nossa temporada, conversando com pessoas que viveram situações cabalísticas. Cabalísticas, adorei essa expressão. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, porque sempre que tu manda terminar, eu tenho que dar mais um plá, né? Então, já que tu foi tão poética com o nosso amigo Cláudio Moreno, eu vou também ser poética com um homem pelo qual compartilhamos um amor há muitos anos, antes mesmo de se apaixonar por Leonardo Meneghetti. Veja bem, momento tenso, hein? Mas esse amor por esse homem segue, eu tenho certeza. E ele também compartilha. Eu vou ler uma frase e vamos ver se tu vai identificar. Eu só vou te dizer que o autor dessa frase é um gênio da música. Isso tem muito a ver com o negócio, com o que a gente está fazendo agora, com essa nossa iniciativa do podcast. Esse negócio de entender uma coisa tem de amar. Quando você ama, isso cria uma capacidade. Você se interessa pela coisa e você começa a olhar. Isso é uma frase do Tom Jobim. Então tu vê assim, ó, quando tu entra dentro de uma coisa, começa a entender aquilo de uma forma que tu traduza ela sem ter muito trabalho, digamos assim, tu tá feito. E é o que a gente aos poucos está fazendo aqui, né? A gente se sentiu à vontade de não convidar ninguém, ligar a câmera e ficar meia hora aqui devaneando. Tá, pode ser que muita gente desligue no meio, mas acho que a gente até falou coisas interessantes, né? Ficou bonitinho, eu adorei. Ficou, né? Vamos botar Simone de trilha, por favor. Simone de trilha, vamos cantar nós agora para encerrar. E eu quero dizer o seguinte. Não. Eu quero dizer o seguinte, vamos fazer uma playlist de Natal? Tá, vai se chamar então é Natal, pode abrir lá que eu colaboro. Vamos fazer colaborativa, e daí quem quiser se mete, o que tu acha? Boa. Bom, então tá, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem as notificações. Lá no Spotify também sigam o nosso podcast em todos os tocadores. E no Spotify tá a nossa playlist que a gente vai fazer de Natal. E por favor, né, vocês que conhecem muita gente por aí, conhecem marcas que podem nos ajudar a crescer, estamos aí, galera. Pois é. Boa, e né? Agora eu vou ter que desligar porque o meu peru tá assando e eu vou preparar. Eu tô sentindo o cheiro de bacalhau na minha casa, né, porque eu tô no escritório, então veja bem. Tô indo pra lá fazer. Então tá, até a próxima. Feliz Ano Novo, Lúcia Matos. Se a gente não se vê mais, é Natal. Dai, chega, desliga, tchau. Beijo. Feliz Ano Novo, tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.